Saulo, profundamente cético e obstinado em sua visão racionalista do mundo, despreza abertamente os apóstolos, a quem não hesita em classificar como charlatões e enganadores do povo. Em sua mente lógica e orgulhosa, não há espaço para a fé que transcende a razão, e muito menos para aquilo que ele considera uma seita descontrolada e perigosa. Diante de tudo isso, ele se vê ainda mais desconcertado ao perceber que Gabriela, a mesma mulher que ele sempre admirou por sua lucidez, inteligência e discernimento, se deixou, na sua perspectiva, se envolver por aquilo que ele chama de ilusão. A decepção que Saulo sente é profunda, quase pessoal. Como ela, alguém tão criteriosa, poderia se render a essa fé? Gabriela, porém, não recua. Ela se mantém firme, com a serenidade de quem já atravessou a dúvida e encontrou a verdade. Sem se abalar pelas acusações ou pela incredulidade de Saulo, ela rejeita com dignidade qualquer insinuação de fraqueza ou ingenuidade. Gabriela afirma com convicção que não precisou de grandes argumentos, discursos ou provas racionais para crer em Jesus. Ela diz que bastou-lhe o que viu com seus próprios olhos, uma experiência tão vívida e transformadora que penetrou em sua alma e a renovou por completo. Gabriela diz que aquilo não foi ilusão, foi revelação, a verdade. E a verdade, quando encontrada, não precisa se justificar. E ela a encontrou. O clima entre Saulo e Gabriela se torna tenso. As palavras cessam e um silêncio pesado cai entre eles. Não apenas o silêncio da conversa interrompida, mas o da conexão rompida. Antes de se despedir, Gabriela, com postura altiva e um olhar firme, afirma que pode retornar sozinha para sua casa. Sua voz não tem rancor, apenas a melancolia tranquila de quem compreende que há despedidas que não se fazem apenas com palavras, mas com o coração. O afastamento que agora existe entre eles é mais do que físico, é espiritual. Dois mundos, duas verdades, dois destinos que por ora seguem caminhos opostos. Já mais tarde, em seus aposentos, Saulo se vê imerso em seus pensamentos inquietantes. O silêncio do lugar contrasta com o tumulto em sua mente. A presença de Gabriela ainda o acompanha, não como uma lembrança estática, mas como algo vivo, vibrante, quase tangível. Ele se recorda de momentos simples, mas marcantes com ela. Os gestos suaves, os risos compartilhados, os olhares cheios de cumplicidade, que em outros tempos lhe traziam paz e sentido. Agora, esses mesmos momentos se tornam punhais de nostalgia. Gabriela lhe escapa como um sonho ao despertar, e no vazio que ela deixa, instala-se uma angústia surda e crescente. Ao tentar repousar, Saulo é novamente visitado pela mesma visão que assombra Dias, um touro. A figura que surge em sua mente não é apenas uma imagem, é uma presença impotente. A figura que surge em sua mente não é apenas uma imagem, é uma presença. Imponente, selvagem, incontrolável. Representa algo que ele ainda não consegue compreender plenamente, mas que o inquieta em um nível profundo. Não é medo que sente, mas um desconforto existencial, como se aquela visão fosse o prenúncio de algo maior, algo inevitável. Enquanto isso, em um lugar simples e austero, os apóstolos encerram mais uma reunião. Pedro, o líder experiente e atento, observa com olhos cautelosos a ousadia crescente de Estevão e Tiago. Há neles um entusiasmo vibrante, um fogo novo que os move, mas também uma impetuosidade que pode se tornar perigosa. Pedro, que já enfrentou tempestades e sabe o peso da responsabilidade, adverte os dois, relembrando sempre o exemplo de Jesus, firme, mas cheio de misericórdia. Nem todos estão prontos para ouvir, diz ele. E com alguns, o silêncio é a resposta mais sábia. Antes da dispersão, Pedro designa Estevão para uma nova missão: dedicar-se aos necessitados. Ele sabe que a caridade é o caminho mais seguro para manter viva a essência do Evangelho. Antes que o jovem parta, Pedro o abençoa com as mãos trêmulas, como quem compreende que está enviando alguém não para uma tarefa comum, mas para uma batalha invisível, onde o verdadeiro inimigo é o ódio, o preconceito e a cegueira espiritual. Na casa de Caifás, em contraste, o ambiente é opressor. A grande mesa do sumo sacerdote, cercada de homens ambiciosos e astutos,
transforma-se em palco de intrigas, interesses ocultos e rivalidades veladas. Jonatas, ferido em seu orgulho, mostra-se cada vez mais incomodado com a presença constante e crescente influência de Saulo. Caifás, mestre em manipulação, não se incomoda em expor suas preferências. Ele diminui Jonatas com frieza calculada e exalta Saulo como um novo aliado que poderá executar os planos mais audaciosos. Suas palavras são doces como mel, mas escondem veneno. Ele promete a Saulo poder, prestígio e um lugar entre os grandes do Sinédrio, mesmo sem que ele cumpra os requisitos tradicionais. Tudo isso em troca de uma única missão: erradicar os cristãos. Segundo Caifás, todas as medidas anteriores, prisões, ameaças, açoites, falharam. A seita cresce como fogo em palha seca. Agora, diz ele, que resta apenas um caminho: eliminá-los de forma definitiva. Caifás acredita que Saulo é o homem certo para essa tarefa de matar os cristãos. Em outro cenário, Gabriela, sozinha em seu quarto, chora em silêncio. As lágrimas caem sem alarde, mas pesam como pedras. Seu pai entra, percebendo a dor da filha, e tenta consolá-la com ternura. Gabriela, sem esconder a tristeza, confessa que se Saulo não for capaz de enxergar a verdade que ela crê, aquela que a transformou, não poderão se casar. Ela diz ao pai que agora a fé é um divisor de águas entre os dois. Na manhã seguinte, Saulo, ao lado de Caifás, procura Gamaliel. Durante a conversa, descobre que o mestre já sabia da fé de Gabriela. Ele se sente traído. A conversa é abruptamente interrompida por Nataniel, que traz notícias de um tumulto no templo. Ali, diante de uma multidão perplexa, Estevão ora por um homem paralítico, o mesmo que tempos atrás havia recebido uma esmola das mãos de Saulo. E agora, sob o olhar de dezenas de testemunhas, o homem se levanta e anda. Para muitos é um milagre, para outros um truque. A multidão se divide entre a comoção e a revolta. Saulo, tomado pela fúria, confronta o ex-paralítico e o acusa de enganar o povo. No auge de sua ira, a visão do touro o assombra mais uma vez. Dessa vez, mais nítida, mais poderosa. Ele cambaleia, atordoado, como se a própria realidade lhe escapasse por entre os dedos. Pedro, ao ver o clima se intensificar, adverte Estevão. Os olhos dos fariseus estão atentos e qualquer deslize será fatal. Mas já é tarde, pois Estevão é capturado. No templo, Gamaliel confronta Caifás com coragem. O sumo sacerdote, em um golpe cruel, tenta usar Gabriela contra ele, insinuando que a filha dele mancha a sua autoridade. Gamaliel mantém-se sereno. Diz que se a obra for dos homens, cairá, mas se for de Deus, será invencível. Ele se retira, recusando-se a participar da farsa. Estevão é levado à presença de todos. Duas testemunhas falsas o acusam. Gamaliel repreende a farsa antes de sair. Ao passar por Saulo, olha nos olhos dele e com voz firme o exorta: busque a verdade. Caifás, percebendo a hesitação de Saulo, o pressiona. Ele promete ainda mais poder e influência, contando que ele autorize a execução. Pedro tenta se oferecer no lugar de Estevão, mas é impedido. Gabriela, ao descobrir por Nataniel que foi Saulo quem denunciou tudo, se sente muito mal. À distância, ela o observa com tristeza e incredulidade. O narrador da história intervém e diz: o maior problema dos justos é quando sua própria justiça os afasta daqueles que mais amam. E é exatamente isso que acontece com Saulo. No momento de maior solidão e angústia, consumido por dúvidas, ressentimento e raiva, Saulo cede e autoriza a execução de Estevão. Estevão, sereno, olha para o céu e diz que vê o Filho do Homem. Uma luz suave envolve seu rosto. Saulo hesita. Estevão o perdoa. Diz que não guarda mágoa de ninguém, nem mesmo dele. Gabriela, chorando, assiste à cena com o coração partido. Caifás exige. É a hora da decisão final. Saulo, pressionado, atormentado, consente. As pedras são lançadas. Estevão é apedrejado até a morte.
E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.